Em pronunciamento, no lançamento do Foro do Brasil, no decorrer de audiência realizada na Câmara dos Deputados, com a presença de deputados federais, senadores e lideranças políticas da direita brasileira, o senador Magno Malta enfatizou a importância de iniciar uma reação ao Foro de São Paulo. O senador disse: "A Bíblia diz que nós não podemos desprezar os dias de pequenos começos. O Foro de São Paulo faz 26 anos e deve ter sido um começo pequeno entre Lula e Fidel Castro. Eles entendiam que um dia, 26 anos depois, eles chegariam ao momento épico como esse, em que uma nação como o Brasil, que alimenta 1/3 do mundo, haveria de recebê-los com pompa. Ditadores inescrupulosos, negadores da fé, dos direitos, da moral alheia, esses que perseguem cristãos e perseguem igrejas." Magno Malta afirmou: "Eles nunca esconderam, sempre verbalizaram. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração deles sempre esteve cheio de tudo isso que eles realizam aqui, com o suor do povo brasileiro. Desde a água mineral que bebem, os policiais que são assalariados com o nosso suor, agora usufruem os ditadores sanguinários que idealizam tomar e tornar uma América Latina de pedintes, de dependentes de cesta básica, dominados moralmente, psicologicamente e até religiosamente pelo Estado." O senador lembrou que os valores da esquerda que vêm sendo impostos são contrários aos valores dos brasileiros. "Nós somos um país majoritariamente cristão e independente de nossa doutrina. A doutrina nos afasta, mas a vida nos une. Nós passamos muito tempo na defensiva. Quando a esquerda põe as unhas de fora, vem o Foro de São Paulo e eles decidem que vão chegar ao governo de qualquer maneira. O Lula disse que poderia levar 30 anos, que não vai ser de uma hora para outra, mas que tem que começar pelas escolas, pelas pastorais. Ele estava falando em doutrinação." Magno Malta apontou a inversão de valores, em especial em cargos públicos. Vida pública tem que ter vocação. O problema é que estamos em gente que não tem vocação para a vida pública. Ele tem uma vocação pessoal, do enriquecimento ilícito. Ser bandido no Brasil é ser glamorizado, é ter privilégios, é ter o seu sigilo guardado. Tá aí o Adélio Bispo. E Bolsonaro está sendo julgado e possivelmente será condenado sem ter cometido crime. Lula, condenado por assaltar a nação, e Jair Bolsonaro, crucificado por ter amado a nação. E comandante do PC, solto. A lei e a justiça andam juntas como se fossem uma dupla sertaneja. Quando a lei se é hora de fazer justiça. Quando a justiça falta, é hora de nos despirmos de nós mesmos e dependermos de Deus. A lei se e não há justiça." O senador afirmou: "Não cai uma folha de uma árvore sem que tenha autorização de Deus. Ele é Senhor e soberano. A gente fala isso em dias de sol de brigadeiro, mas quando a adversidade vem, parece que esquecemos disso. Quando entro na colmeia, na papuda, entro com o coração apertado. Quando chego lá, sou assaltado por um sentimento de força. Quando saio de lá, embora doídas, sofridas em um calabouço, elas exalam vida, esperança, amor à pátria. Ao se despedirem de mim, começam a cantar o hino nacional e parece que vai voar o teto da colmeia." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, cidadãos foram presos em massa e têm seus direitos e patrimônios restringidos ao arbítrio de ministros de cortes superiores. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores
como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 24 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero cumprimentar a todos, abraçá-los, entendendo a importância desse momento, desse dia, a iniciativa de começarmos essa movimentação, movimentações outras que já aconteceram sem esse nome ou sem o interesse de ser o paradoxo do Foro de São Paulo, mas não podemos desprezar aquilo que já começou, que já frutificou. Algumas pessoas podem entender esse momento como um momento onde deveria ter muita gente, mas tem pouca gente. Onde deveria ter muitos parlamentares, mas tem poucos parlamentares. Onde deveria ter muitos patriotas e religiosos que se reúnem nas praças e lotam as avenidas, mas não estão aqui. Mas isso não faz parte desse contexto. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. O Foro de São Paulo faz 26 anos e deve ter sido um começo pequeno entre o Lula e Fidel Castro. E eles entendiam que um dia, 26 anos depois, eles chegariam a um momento épico como esse, onde uma nação como o Brasil, que alimenta 1/3 do mundo, haveria de recebê-los com pompa, ditadores inescrupulosos, negadores da fé, negadores dos direitos, assassinos da moral alheia, esses que perseguem cristãos, que fecham igrejas. Esse sonho acumulado no coração dessa gente e nunca esconderam, porque eles verbalizaram. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração deles sempre que estiveram cheios de tudo isso que nesse momento eles realizam aqui com o suor do povo brasileiro, desde a água mineral que bebe, a hospedagem dos hotéis, os nossos policiais que são assalariados do nosso suor, a estrutura de governo que são desfrutadas nesse momento por ditadores tiranos, sanguinários, que matam e que idealizaram tomar e tornar uma América Latina de pedintes, de dependentes de cesta básica e dominados moralmente, psicologicamente e até religiosamente pelo Estado. Eu me lembro que, quando eu fazia os meus enfrentamentos, no início do meu mandato ou da minha vida, com as crenças que tenho hoje, o padre Kelmer, de quem me tornei amigo, por uma insistência dele, não é que eu não quisesse ser amigo, mas ele descobriu meu telefone faz um tempo, sim. E ele é chato pra caramba, ele fica insistindo em cima, e ele me chamando de Salvador, me chamando, eu sou padre aqui na Maré e tal, eu tenho aqui um candidato de direita, e eu atendi o padre.
Falei, esse padre vai parar, eu vou atender ele e ele vai parar. Eu atendi o padre, ficou pior. Que... Nós nos tornamos amigos, e aí ele me falava do candidato dele empolgado e querendo um vídeo. Eu dizia, eu não vou gravar, padre, eu não conheço. Mas é assim, mesmo sem conhecer, me atenda, porque nós precisamos nos juntar, padre, mas eu não sei quem é, eu não vou... Não, mas... Eu gravei o vídeo. E aí o padre me chamou para ir a Maré, porque ele estava fazendo uma grande campanha, o povo era pescador. E eu disse ao padre, posso te dar uma ideia? Ele falou, pode. Eu falei, eu vou discutir o dízimo com você, biblicamente. Vou discutir a oferta com você. E aquilo que é anarquizado por aqueles que não confessam a fé, no segmento evangélico, e até religiosos, são religiosos praticantes, mas que criticam o dízimo e a oferta. Você é padre, eu quero discutir dízimo e oferta com você, porque você vai melhorar a vida do povo, ensinando eles a acreditar no dízimo e na oferta. E o padre passou a me ouvir, e nós viramos amigos. E vi no padre um conservador, consciente, corajoso, saindo em defesa de outros clérigos que colocavam-se à disposição do povo brasileiro de forma corajosa, pagando o preço de serem massacrados por bispos ideológicos, comprometidos com Lula e Maduro e companhia. Mas alguns padres corajosos, um grupo de padres que não são ideológicos, são cristãos de fato. E aí, padre, eu volto na história para lembrar que essa defesa toda que eu estou dizendo que fazia, muito antes de tudo, a minha primogênita está ali. Quando eu levei os primeiros drogados para dentro de casa, as minhas filhas nasceram nos braços deles. Quando as pessoas achavam que aquilo era uma loucura, isso faz mais de 40 anos, era uma irresponsabilidade. Você tem um bandido dentro de casa, tirado de cadeia, mas que pela grade dizia a mim assim, eu quero mudar de vida, me ajuda. E eu ia atrás do juiz, ia atrás do promotor, pedir, solta esse cara que eu vou levar ele para minha casa. O juiz falava, mas você vai levar ele para sua casa? Eu dizia, vou. Ele quer mudar de vida. Então aprove Deus que na sua citação a minha primogênita estivesse ali. Foram eles que arrancaram os primeiros dentinhos, foram eles que ensinaram a andar de bicicleta. E lá se vai, 40 e tantos anos. E é o ar que nós respiramos, é a vida que nós levamos. A minha instituição, o Projeto Vem Viver, não depende da Senad, Secretaria Nacional Antidroga. Não depende do governo do Estado do Espírito Santo. Não depende de ninguém a não ser de Deus, como foi nos primeiros dias. Nunca esperei que o prefeito, o governador, aliás, tenha lutado para que essa Senad chegasse onde chegou hoje, para que as entidades terapêuticas, que esse nome a esquerda quis dar na marra, porque eles não queriam, eles queriam era acabar, mas acabaram rotulando como comunidades terapêuticas, porque o que eu gosto é do nome raiz, Casa de Recuperação. Esse é o nome raiz. Eu vi nascer a Fazenda da Esperança, dos católicos, eu vi a movimentação da Canção Nova. Então nós somos um país que nós não precisamos separar denominações, nós somos um país majoritariamente cristão, ponto. Isso mesmo. Majoritariamente cristão, independente da nossa doutrina. A doutrina nos afasta, mas a vida nos une. E nós passamos muito tempo na defensiva. Quando a esquerda põe as unhas de fora, vem o Foro de São Paulo, e eles decidem que vão chegar ao governo de qualquer maneira, e dizia o Lula, o vídeo está aí, isso não morre. Vai durar 30 anos, não vai ser de uma hora para outra. Nós temos que começar pelas escolas, pelas pastorais. Ele estava falando em doutrinação. Essa palavra doutrinação virou criminosa para nós, mas é absolutamente democrática para eles. Eles dizem, as igrejas estão fazendo doutrinação. É isso mesmo. Escola dominical é para doutrinar. A célula é para doutrinar.
E quanta gente tem vocação, porque vida pública é vocação. O problema é que nós estamos mandando para a vida pública e estamos votando em gente sem a vocação da vida pública. Ele tem a vocação ideológica e uma vocação pessoal, do enriquecimento ilícito. Quando é tão fácil nesse país, principalmente num momento como esse, tudo que eles estão achando de mais maravilhoso é ser bandido no Brasil. Ser bandido no Brasil é ter privilégios. Ser bandido no Brasil é ser glamourizado. Ser bandido no Brasil é ter o seu sigilo guardado, não poder quebrar o sigilo do seu telefone. Está aí o Adélio Bispo, não saber nem quem é qual o número do telefone dos advogados milionários, de um cara que é preso, esfaqueia um presidente da República, que aliás agora está sendo julgado e possivelmente será condenado por não ter cometido o crime. Estamos numa sequência de condenados, de uma condenada por crime de responsabilidade fiscal. O Lula condenado por assaltar a nação. E Jair Bolsonaro crucificado por ter amado a nação. Dias difíceis, onde todos nós somos conclamados, chamados, compungidos a nos encolher. E dizer o que eu digo para mim algumas vezes. Será que não é hora de parar? Eu não sou a placatória do mundo. Não sou a palmatória do mundo. Eu não vou mudar o mundo sozinho. E eu falo para mim, tenha calma. Amém. E eu sei que cada um de vocês, ao ver uma manchete, ao ler alguma coisa, comandante do PCC está solto, mandante absoluto foi transferido, mora em Brasília, todos nós corremos perigo, general. O crime compensa. Foi preso com 20 quilos de cocaína, 1 tonelada de cocaína, está solto e levou a cocaína junto. Foi preso roubando a padaria, entrou com um processo contra o dono da padaria, porque agrediu ele que ia roubar a padaria. Está solto. E o dono da padaria vai ter que indenizar. Roubar um celular, isso é muito comum. Dar um tiro na cabeça depois, mais comum ainda. A lei e a justiça, elas andam juntos como se fosse uma dupla sertaneja. Mas quando a lei se prostitui, é hora de fazer justiça. E quando a justiça falta, é hora de nós nos despirmos de tudo que somos e pensamos sobre nós mesmos e depender unicamente de Deus. A lei se prostituiu e não há justiça. Nós precisamos depender só de Deus. Sabe por quê? Porque é essa boca que diz: não cai um fio de cabelo sem que tenha autorização do Senhor. A nossa boca. Não cai uma folha de uma árvore sem quem tenha autorização dele. Ele é Senhor, Ele é soberano. A gente fala isso em dias festivos, em dia de sol, céu de brigadeiro. Mas quando a adversidade vem, parece que nós nos esquecemos disso. Eu tenho ido não demais, eu queria ir todo dia, mas quem mais vai sou eu. Outros que já foram sabem da experiência. Quando eu entro na colmeia, eu entro com o coração apertado, na papuda com o coração apertado, e chego lá, sou assaltado por um sentimento de força. Quando aquelas mulheres, você fala, elas são mais frágeis, a gente esquece que o útero é a diferença, porque é o ninho da vida, é onde começa a nossa luta. Nós só estamos aqui por causa do nascituro. Nós estamos reunidos aqui porque a força vem de quem não nos deixa desanimar. E quando eu saio de dentro da colmeia, eu saio de lá assim dizendo: Deus, eu entrei aqui para trazer uma palavra, uma vida, uma esperança. E embora doídas, sofridas, num calabouço,
elas exalam esperança, amor à pátria. Ao se despedir de mim, começa a cantar o hino nacional, parece que vai voar o teto da colmeia. E vejo tanta gente lá dentro mudando de vida. Não é por causa de estarem ali, porque elas sabem que a história haverá de registrar. Esse momento em que há uma narrativa posta e que não vai colar. Golpistas, terraplanistas, genocidas, e agora nós somos... Não vai colar. É por isso que tem muita esperança nessa CPI, embora essa loucura de não querer investigar nada.